Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Eu sou o professor Edson e juntos nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2021 a revista cujo tema é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. Hoje nós estaremos estudando a lição de número 8, que tem como tema Paulo, o discipulador de vidas. Lembrando, que no decorrer da nossa lição, nós vamos ver o porquê que o apóstolo Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Esta revista aqui também, irmãos, deixa claro a nossa vida o quê? Que o apóstolo Paulo, ele nos ensinou como sistematizar a fé cristã, ou seja, ele ensinou respostas para perguntas como quais, por exemplo, como identificar a nossa vocação, como plantar igreja, como evangelizar, como discipular, como zelar pela doutrina de Cristo, como cuidar das igrejas já implantadas, aquelas que já foram ali abertas por Jesus Cristo. Então, podemos dizer que o apóstolo Paulo, ele é o quê? Ele é um exemplo para a nossa vida, é um exemplo de vida para a nossa vida, amém? Eu sugiro aos irmãos, que estejam lendo ali todas as cartas paulinas, inclusive o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas, ao qual nós trazemos aqui várias referências bíblicas, amém? Esta lição de número 8, irmãos, ela é para o dia 21 de novembro de 2021. Ela tem como texto áureo, o texto encontra-se lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, no verso de número 40 e 41, que diz o seguinte: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aqui a gente, no início da aula, falou que o importante não é só criar, não é só abrir as igrejas, o importante também é cuidar. Então aqui este confirmando as igrejas é no sentido de estar cuidando, O importante sim, evangelizar, levar o amor de Jesus Cristo às pessoas, ganhar almas para o reino de Deus. Mas tão quanto isso é importante, também é importante o quê? Que nós também temos zelos, por estas almas aí. A verdade prática, irmãos, ela vem nos dizendo o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Aqui, irmãos, este imitem, eu quero trazer aqui um comentário aos irmãos a respeito da verdade prática, que nós ensinamos aos olhos das pessoas e não aos ouvidos delas. O que significa isso? Significa que às vezes a única Bíblia que a pessoa que ainda não conhece a Jesus Cristo, ela vai ter como leitura é a nossa vida, é a minha vida, é a sua vida, é o exemplo, é as nossas atitudes. Ou seja, nós temos que ensinar como exemplo, temos que ensinar aos olhos das pessoas e não aos ouvidos, ou seja, não só falando, amém? Então aqui temos como leitura bíblica em classe a Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do verso 42 ao 47, e também no capítulo 20, do verso 1 ao verso 4. Como disse aos irmãos, sugiro que estejam lendo todo o livro aqui de Atos dos Apóstolos aqui. Lógico que nós vamos fazer menção de alguns versículos no decorrer da nossa lição de hoje. Temos como objetivo geral revelar a missão integral da igreja no discipulado, que é pregar e ensinar. Pregar, ganhar almas. Ensinar, cuidar destas almas, amém? E aqui só trazendo aos irmãos o que seria discipulado. Discipulado é o conjunto de alunos, discípulos ou estudantes. Ponto central da nossa lição de hoje: a missão da igreja é pregar e ensinar, amém? Caminhando então, irmãos, para a nossa parte de introdução da aula de hoje. Lembrando que nós sempre procuramos trazer aulas práticas, aulas claras e aulas bem objetivas, aplicadas ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Por quê? Porque cada tópico que nós iremos estudar, a revista está composta de 3 tópicos para você que está chegando agora, Você que já me acompanha no canal aí, nós temos
todas as outras aulas postadas numa playlist chamada O Apóstolo Paulo, aqui no meu canal no YouTube. E também eu coloco os links das aulas lá no meu Facebook, Docente Edson Araújo, amém? Que você possa estar então consultando, assistindo todas as aulas anteriores, porque uma aula vai puxando outra aula, e assim é formado o currículo total da nossa revista. Para cada tópico, como eu ia dizendo, nós temos o nosso objetivo específico, para poder estar aqui trazendo aos irmãos. Como introdução, então, nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado, nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé, ou seja, os novos convertidos, fossem formados segundo o caráter de Cristo. Qual o caráter de Cristo? Primeira referência bíblica, Gálatas capítulo 5, no verso de número 22. Também sugiro aos irmãos que estejam aí com a revista, ou com a Bíblia, ou um caderno, e caneta, para estarem aí anotando todas as referências bíblicas que o Espírito Santo coloca aqui no nosso coração. Amém? Tópico de número 1, irmãos, tem como tema Paulo e o discipulado bíblico. Este tópico de número 1, ele tem o seu objetivo específico, que é relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico. Então, se discipulado, como nós falamos aqui, é o conjunto de alunos, de aprendizes, e aqui, irmãos, não só no meio evangélico, discipulado pode ser sobre qualquer assunto, sobre qualquer ensinamento. E o discipulador é o mestre, é o professor, normalmente é aquele que está trazendo o ensinamento, aquele que está trazendo os conteúdos, os conhecimentos, amém? Então, primeiro subtópico, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem e na grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos por ocasião do seu aparecimento e despedida. Referência bíblica, Mateus capítulo 28, do verso 19 ao verso de número 20. Também podemos trazer outra referência bíblica, Marcos, capítulo 16, no verso de número 15. Texto bem conhecido dos irmãos aqui. Então, dando sequência, após o Pentecostes, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Olha só então, sobre esse termo Pentecostes, já disse em lições anteriores, mas só para nós frisarmos aqui, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, no verso 1, não me canso de vos dizer as mesmas coisas, que é para a vossa segurança. Então aqui, Pentecoste. Por que Pentecoste? Pentecoste significa 50º, ou seja, era no 50º dia depois da festa da Páscoa, após a festa da Páscoa, que ocorreu aqui o Pentecoste, amém? Então aqui, dando sequência nessa parte que a gente fez aqui, vamos ver claramente que as escrituras, através da doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço, faziam parte do programa de discipulado da igreja aos recém-nascidos na fé. O apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo, que é uma referência bíblica, 1 Coríntios capítulo de número 11, verso de número 1. Os irmãos podem estar lendo lá a respeito desse conceito aqui, quando Paulo vai dizer, sejam meus imitadores, amém? Então, caminhando aqui para o subtópico de número 2, Paulo, o discipulador, ou seja, aquele que instrui, aquele que ensina, aquele que traz o conhecimento. Temos aqui então, o apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Nós já estudamos essa lição lá em Gálatas, capítulo de número 1, do verso 15 ao verso 17. Os irmãos podem estar encontrando essa referência bíblica quando Paulo ele foi ali procurar conhecer um pouco mais de Jesus Cristo, indo para o deserto da Arábia. Os irmãos podem estar encontrando essa referência em Gálatas. Aqui também, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. Doutrina significa ensino, então ensino significa o quê? Doutrina. Nós, quando falamos aqui em doutrina, estamos falando em ensinamentos,
Amém? Há doutrina no discipulado, mas há também prática coerente com a doutrina. Conhecer de maneira teórica apenas não basta, como disse aos irmãos lá na nossa parte de introdução da aula. Nós somos exemplos, irmãos, ensinamos através de vista e não através de ouvidos. Não basta só falar, temos que estar praticando. Então, por isso que a revista trouxe aqui, que conhecer de maneira teórica apenas não basta, temos que colocar em prática, como o próprio apóstolo Paulo vai nos instruir. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Na parte pedagógica, que é a minha área de trabalho, nós aprendemos uma palavra chamada praxis, que é teoria mais prática mais teoria. É um círculo, não fecha, é um círculo. Quanto mais você aprende, mais você pratica, mais você aprende, mais você pratica. E a mesma coisa aqui em relação a conhecimentos bíblicos aqui, a revista trouxe aqui, tem que haver uma integração entre a prática, e a doutrina, entre a doutrina e a prática, entre o ensino e a prática, que é como nós usamos a nossa metodologia aqui na escola onde Deus abriu a porta para mim. Nós aprendemos fazendo, amém? Então, caminhando aqui para o terceiro subtópico, a metodologia de Paulo para o discipulado. Trazendo uma parte aqui aos irmãos, o que é metodologia? Metodologia, irmãos, é o método, ou seja, são os caminhos, é o planejamento que nos vai fazer atingir ou não uma determinada meta. Então, aqui nesse caso aqui, são as regras, são as diligências, que nós usamos para poder trazer os conteúdos, ou seja, os conhecimentos para o aluno estar apto a realizar uma tarefa ou não, Se essa metodologia não foi suficiente para ele atingir uma tarefa, temos que mudar a nossa estratégia. E Paulo, através do Espírito Santo de Deus, conhecia muito bem esta metodologia. Os irmãos se lembram que ele andava de sinagoga em sinagoga, e quando ele chegou ali numa sinagoga que ele viu escrito ali, ao Deus desconhecido, ele disse, é esse Deus aí, que eu prego. Ou seja, ele usou a própria sinagoga, porque eles tinham tantos deuses ali, que acho que deixaram um na reserva, tipo, esse aqui é para quem a gente não conhece, e foi exatamente essa estratégia que o Espírito Santo deu para Paulo naquela ocasião ali. Então vamos ao subtópico. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho, ou seja, pregar significa evangelho, boas novas, significa o quê? Significa mudança de vida. Olha, estou pregando algo novo, algo diferente para a sua vida, e pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo de Deus que convence o homem. Às vezes a gente quer tanto, a gente batalha tanto, a gente fala tanto, achando que é a gente. Talvez estou falando agora a pessoas que estão vivendo essa situação. Como eu gostaria que o meu filho, como que eu gostaria que a minha filha, como que eu gostaria que o meu marido, que a minha esposa. Ore, busque a Deus, coloque na presença do Senhor. Por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que vai convencer, que vai trazer o conhecimento, o convencimento desta doutrina, deste ensinamento do Evangelho que você está falando. Só que também temos que ser exemplo à vista da pessoa ao qual nós estamos evangelizando. Então aqui podemos dizer ainda, como o seu ministério envolvia itinerância, ministério de quem? De Paulo. Ele não ficava muito tempo no mesmo lugar, que é isso que significa itinerante, e logo deixava ou ensinava alguém ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Aqui, irmãos, tem uma lição importante. A Bíblia vai dizer que de Moisés para Josué, Josué estava ali vendo Moisés. Só que lá em Juízes, a Bíblia vai trazer o seguinte, não houve quem substituísse ali a Josué, Então os irmãos possam estar refletindo nisso. Era porque não houve ali um substituto, Como houve de Moisés para Josué, não houve de Josué para outro, Talvez estou falando agora a alguém que se apegou tanto ao cargo de liderança, que não está ali tendo esta visão de criar discípulos.
né? Que Deus tenha misericórdia da nossa vida nesse sentido, né? Aquilo que nós aprendemos, aquilo que Deus nos deu, temos que transmitir às outras pessoas, né? Uma lição importante aqui, é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem o Senhor e a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido, né? Às vezes nós pregamos, né? Deus nos dá essa oportunidade, nós fazemos o apelo, né? E tenho ido, pela misericórdia de Deus, a algumas igrejas, nós fazemos o apelo, o Espírito Santo convence essa pessoa, só que aí a gente fala, né? Olha, agora o pastor da igreja, o líder de jovens ou o líder de adolescentes, as irmãs do círculo de oração, estejam anotando o nome, estejam verificando a situação que está essa pessoa, se a igreja pode estar ajudando, né, em algo, seja físico, seja espiritual. Então este é o nosso papel. Caminhando para a síntese deste tópico de número 1, onde nós aprendemos aqui sobre o discipulado bíblico, também aprendemos sobre Paulo, o discipulador, ou seja, aquele que instruía. Aprendemos também sobre a metodologia que o Espírito Santo dava a Paulo, e eu creio que continua dando a cada um de nós, para estarmos levando a palavra do Senhor, né? A síntese: o apóstolo Paulo foi discipulador com um método de, primeiramente, pregar, ganhar a alma, e em seguida ensinar, cuidar da alma, de maneira mais sistematizada. Amém? Tópico de número 2, irmãos. O tema é o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar, né? Aqui nós vamos trazer também algumas referências aos irmãos. Fique de posse aí do seu caderno, né? Da sua revista, da sua Bíblia, né? De uma caneta, para você estar anotando todas elas, amém? Neste tópico de número 2, nós temos também um objetivo específico, que é salientar a integridade da missão no discipulado, que é qual? Pregar e ensinar. Olha quantas vezes a gente já repetiu essas duas palavras: pregar, trazendo ao conceito do quê? De ganhar almas a Jesus Cristo, e ensinar, cuidar destas almas para que não pereçam, né? Não fiquem pelo meio do caminho aí. E lembrando também, irmãos, que nós também, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para frente aqui, mas já quero puxar uma parte, nós somos sempre aprendizes, sempre discípulos, né? Vamos lá então ao nosso primeiro subtópico: a pregação, o ponto de partida. Na lição de número 7, irmãos, nós falamos bastante sobre esse ponto de partida na vida de Paulo. Ali eu pude comentar aos irmãos, né, trazendo, né, que todos nós temos um princípio, um começo. Às vezes a gente quer começar, um exemplo aqui, pregando, né, o tema é a pregação, pregando num domingo. Só que quando surge uma oportunidade para a gente ir numa igrejinha pequena, com menos membros, né, numa quinta-feira, aí a gente olha e fala assim: ah, mas será que vai ter só Pedro, Tiago e João? Né? Nesse contexto aqui de pregação aqui, Deus colocou essa palavrinha no meu coração. Vamos lá então aqui, ó. Pregar o Evangelho é o meio que o Espírito Santo leva, é o Espírito Santo que leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com seriedade, intensidade e ousadia. Lá em João capítulo 16, no verso 7 e 11, os irmãos podem estar fazendo, né, a leitura deste texto aqui, para estar embasando que o Espírito Santo é que leva. Também, irmãos, outra referência que quero deixar aos irmãos, Romanos capítulo 10, no verso 14 e verso 15. Os irmãos podem estar buscando, só não vou aqui ler todas as referências para que o vídeo não se prolongue demais. Então, ó, é preciso pregar o Evangelho com seriedade, né? Seriedade, com também intensidade e com ousadia. Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas sim de intrepidez, de ousadia para falar do nome dele. Temos que ser sérios com a palavra do Senhor. Também aqui, irmãos, ó, intensidade, temos que ser intensos, não cochear em dois sentidos, uma hora é, outra hora não é, né? Nesse sentido que a gente está trazendo aqui, ó. Então, ó, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, ali, né, em Atos capítulo 1, do verso 4 ao verso 8 ali, ó, a igreja se espalhou por todo o mundo, e assim os discípulos de Cristo plantaram igreja nas casas, nas aldeias, nas cidades,
e a igreja se multiplicava dia após dia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, no verso de número 47. Amém? Segundo subtópico, irmãos, o ensino, fazer discípulos. Qual é a diferença, vamos falar assim, entre discípulo e aluno? O dicionário vai trazer que é a mesma coisa, mas no nosso entendimento, um discípulo é aquele que está aprendendo com o mestre, com o discipulador, para também gerar discípulos. Agora, o aluno, às vezes, é aquele que só está interessado em fazer o curso, só está interessado no conhecimento, para poder aplicar, talvez ali, numa tarefa desenvolvida. Já o discípulo, eu acredito, né, eu penso que ele aprende para depois, vê o exemplo de Jesus Cristo e os seus 12 discípulos. Eles iriam ter a missão de levar o evangelho à frente. Às vezes o aluno ele quer só ali ter o conhecimento para ele, nesse sentido aqui que estou trazendo aos irmãos. Então vamos lá. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador e suas vidas, Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, esta semente germina e dá frutos. Deus me toca o coração em dizer aqui agora: será que as nossas igrejas, tanto locais como sedes setoriais, como a sede, será que estamos preocupados? Será que estamos, melhor dizendo, cuidando das almas que já estão dentro destas igrejas? É uma pergunta que o Espírito Santo colocou no meu coração. Não estou aqui apontando o meu dedo a ninguém. Estou dizendo que, se já estamos fazendo, amém. Se nós não estamos fazendo, que começamos, que passamos a fazer. Onde que está o amor ao próximo? Aquele que só ora despedindo a pessoa de mão abanando, não realizou ali a obra que o Senhor nos instrui a realizar. Jesus vai dizer: ô Senhor, quando te negamos de comer? Quando te negamos de beber? Quando estivemos nu e não te demos roupa? Jesus vai dizer: todas as vezes que alguém chegou até você e pediu ajuda, aqui nesse entendimento meu, e nós não o fizemos, nós dispensamos a pessoa de mão vazia. Que o Espírito Santo de Deus possa estar colocando no nosso coração o desejo de estar sempre abençoando o próximo, porque nós já somos abençoados por Deus, amém? Então, nesse sentido aqui, irmãos, qual foi o resultado ali, do dia de Pentecoste? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas, cheias do Espírito Santo, e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Qual foi o resultado? Mais de 3.000 almas se converteram, lá em Atos capítulo 2, no verso 41. E agora então, o que nós devemos fazer? Ensinar, ensinar e ensinar. Conforme nós aprendemos em Romanos capítulo 12, no verso de número 7. Se a sua vocação, se o seu chamado é ensinar, que haja dedicação. Então, os apóstolos entenderam que deviam cuidar, deviam discipular, melhor dizendo, esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Por isso que continuaram ali ensinando a palavra do Senhor. Subtópico de número 3, irmãos: pregação e ensino. Jesus ensinava pregando e pregava ensinando, amém? A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade. Só lembrando que a palavra de Deus também é um nome de Jesus Cristo, dada lá em Apocalipse. Os irmãos podem estar pesquisando ali, em Apocalipse capítulo de número 19, no verso 12 e no verso 13, nós vamos encontrar ali que um dos nomes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é palavra, é a palavra de Deus. Então, deve ser proclamada, Jesus, deve ser proclamado com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo. A igreja também é um local de formação por meio de ensino da Bíblia. Por isso que as reuniões de escola bíblica dominical, e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas. Pessoas, incluindo aí pessoas no geral, crianças, adolescentes, jovens, adultos, ou seja, é uma da missão que Jesus Cristo também deixou para a sua igreja. Só falando um pouquinho sobre escola dominical,
Quantas vezes, irmãos, já bateu em nós, né, a vontade de parar, de deixar para lá este canal, até que um dia Deus usou um irmão para falar: não, irmão, isso é um legado que Deus está dando. Quando você se for, olha quantas pessoas vão ter acesso a esse canal, acesso a essas aulas que você está gravando. Então, irmãos, fácil não é. Eu estou dizendo isso porque as escolas dominical nossas deveriam estar lotadas de crentes, de cristãos, porque é lá, irmão, que a gente aprende sobre a palavra do Senhor. Já ouvi também coisa triste: eu não vou não, porque aquele irmãozinho lá não tem mais nada que eu já não sei. É aí, irmãos, que nós temos que frisar Filipenses capítulo 3, no verso 1: não vos canso de dizer a mesma coisa, porque é para a vossa segurança. Paulo vem nos deixando esse texto para meditação. É quando a pessoa acha que já sabe tudo, é que ela tem que começar de novo a aprender. Tem um ditado que diz que aquele que não senta para aprender, não pode ficar de pé para ensinar. Então, que nós temos que ter sempre esse desejo no coração. Cultos de ensino na igreja, né? Quantas dúvidas nós temos sobre a palavra do Senhor. Aí você vai no culto de ensinamento, Deus usa o pastor ali, ou o ensinador, ou o discipulador ali, e traz uma palavra, você fala: nossa, eu já li esse texto, mas nunca parei para pensar. Temos que estar dentro dos nossos cultos para estarmos aprendendo sobre a palavra do Senhor. Amém? Caminhando então, irmãos, para a síntese desse tópico de número 2, onde nós aprendemos aqui, sobre a pregação, no subtópico de número 1, aprendemos também no subtópico de número 2 sobre o ensino, e no subtópico de número 3 sobre o que é pregação e ensino, né? As estratégias que o Espírito Santo nos dá. Então podemos trazer como síntese: o discipulado compreende a missão de pregar o Evangelho e ensiná-lo como caráter formativo, sempre, irmãos, baseado na palavra do Senhor, que é o nosso manual de fé e conduta. Se não estiver dentro da palavra, pautado na palavra de Deus, é anátema, é coisa inútil, não vai servir para a nossa vida. Amém? Aqui agora, irmãos, nós estaremos caminhando para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje. Amém? Já indo para o final da nossa aula aqui, o discipulado com pessoas de outras culturas. Nós vamos ver que Paulo primeiro ali ele pregou aos judeus, e depois, né, Deus tinha esse mistério na vida dele, lá em Atos capítulo 9, no verso de número 15. Os irmãos podem estar voltando a este versículo muito citado em lições anteriores aqui por nós. Olha só então o primeiro subtópico, e este tópico de número 3, né, ele tem como objetivo também específico ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro subtópico: a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Lá em Atos capítulo 3, verso 1 ao 10, podemos encontrar essa referência. Aqui ainda, os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade, né? Nós já trouxemos aqui Apocalipse 19:12, que diz que um dos nomes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é a palavra de Deus. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés com o fenômeno da conversão entre os gentios se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus, hebreus, e os helênicos, em Atos capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Os irmãos podem estar pesquisando sobre quem eram esses helênicos aqui. Amém? Então, o evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Nós vamos ver no decorrer deste tópico de número 3, porque que Paulo, é chamado de o apóstolo dos gentios. Amém? Então, não ficou só para o povo judeu, graças a Deus, glória a Deus por isso, porque a Bíblia vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus não os receberam, e aí nós fomos enxertados ali. Amém? Olha só o subtópico de número 2, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrado onde? Atos dos Apóstolos, capítulo número 1,
verso de número 8. Nós vamos adentrar a esse versículo aqui. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judeia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. Eu comentei com os irmãos, chegou a hora da referência. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, do verso 1 ao verso de número 9. E também no capítulo 26, do verso 24 ao verso 18. Trouxe as referências aqui que fazem parte da nossa leitura bíblica em classe. Então aqui também constatamos por que apóstolo dos gentios. Dá uma olhadinha lá em Atos capítulo 9, no verso de número 15. Terceiro subtópico, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método. Já expliquei aqui o que era a metodologia de Paulo, ou seja, qual o método que ele usava para ensinar o evangelho para as pessoas que vêm de culturas diferentes, e de diferentes religiões e de diversos costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Ou seja, aquilo que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, vai na contramão do que as pessoas estão vivendo hoje. Por isso que a igreja é tão perseguida, como nós já trouxemos também na lição anterior sobre a implantação de igrejas. Olha aqui, com Paulo aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada. Olha uma referência, Romanos capítulo 12, verso 2. Mas não vos conformeis com este mundo. Gosto muito deste texto. Vamos dar uma lidinha, né? Hoje nós fizemos várias referências bíblicas, porém não lemos tantas, para o nosso texto não ficar, o nosso vídeo, melhor dizendo, não ficar tão extenso. Mas esse texto eu gosto bastante de estar lendo. Não vos conformeis com o padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A nossa luta, a nossa guerra começa na nossa mente. Então Paulo vem nos dizendo, não nos conformeis com esse mundo, mas que possamos ser transformados pela renovação da nossa mente. E aqui a revista vem dizendo que quando nós pregamos o evangelho é porque a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir já foi alterada pelo Espírito Santo, para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Amém? Também podemos trazer um texto lá em Filipenses capítulo 4, no verso de número 8. Vamos lá dar uma lidinha? Filipenses capítulo de número 4, verso de número 8, a palavra do Senhor vem nos trazendo. Filipenses capítulo 4, versos 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Aqui é Paulo nos ensinando como glorificar o nome do Senhor através de exemplo e não através de ouvidos, como já trouxe aos irmãos. Como síntese deste tópico de número 3, onde nós aprendemos sobre a pregação para os seus irmãos, aprendemos também sobre a expansão para os gentios, porque era a promessa de Deus, e também aprendemos sobre o discipulado numa cultura diferente. Como síntese, então, podemos fechar dizendo: o discipulado de Paulo se deu entre seus irmãos, os judeus, bem como entre os gentios. O versículo lá de Atos dos Apóstolos vem trazendo Jerusalém, passar por Judeia e também até os confins da terra. Podemos entender aqui que Jerusalém é a nossa casa. Primeiro temos que ser exemplo dentro dela, né? Dar exemplo por vista. Depois, Jerusalém como nossa casa. Depois, por Judeia e Samaria, ou seja, a rua, o bairro, uma aplicação que estou fazendo aqui que o Espírito Santo me deu. E depois aos confins da terra, ou seja, aquele que não tem um bom exemplo, não ganha almas dentro de casa, como exemplo. Aquele que não fala, não tem um bom testemunho na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, como que ele vai querer levar a palavra do Senhor aos confins da terra?
aqueles que estão distantes. Entendeu o texto? Como conclusão, irmãos, da nossa aula de hoje, na maioria das igrejas evangélicas, o discipulado é uma prática de acompanhamento e treinamento bíblico, que se resume aos novos convertidos, ou os novos na fé. Porém, o discipulado, como processo de educação cristã, não deve ser resumido apenas a esse grupo de novos cristãos. Lembra que eu disse que nós estamos sempre aprendendo, somos sempre discípulos do Senhor? Por quê? Porque sempre, irmãos, há lugar para conhecimento. Onde há uma alma que não conhece Jesus Cristo, ali é um campo missionário, amém? Então, ainda como conclusão, o discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento, o pregar, o ganhar a alma, mas também o cuidar desta alma. Então temos aqui a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado que a pessoa está ali, amém? Assim como o Evangelho me alcançou e te alcançou, que possamos levar o Evangelho para que o Espírito Santo do Senhor continue convencendo o homem do juízo, do pecado e da justiça, amém? Querendo Deus, estaremos aqui para a lição de número 9, que tem como tema Paulo e a sua dedicação aos vocacionados, amém? Que o Espírito Santo de Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério e todo o seu trabalho, todo o seu planejamento, te dê métodos e metodologia, estratégia para você estar levando o amor de Jesus Cristo a outras pessoas, ganhando almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe.